Muito bom dia a todos, saudações vascaínas, começando aí mais um Aqui é Vasco. Como sempre trazendo as últimas e principais notícias do Vasco a todos vocês. Desde já então peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, dê o seu like, dê a sua moral ao canal que é novo no YouTube. E também não esqueça de acionar o sininho de notificações, que é muito importante para que vocês venham sempre receber os avisos do YouTube quando estivermos gravando novos vídeos. Bem, e nesse vídeo gostaria de começar falando ainda sobre a venda aí envolvendo o jogador, né, o ativo do clube aí, Arthur Salles, né, esse jogador que foi vendido aí a preço, né, de banana, né, e paz meus senhores aí para um clube da Bélgica de Série B, né, o que foi aí, né, mais um absurdo aí, né, o que na minha opinião desvaloriza ainda mais o jogador. Então gostaria de estar aqui falando, né, deixando a minha opinião sobre aí a venda desse jogador, desse ativo, né, que achei aí mais um equívoco muito grande aí, uma incompetência dessa diretoria, né, ter vendido aí esse jogador, principalmente pela forma e pelo valor aí que foi vendido, né, por ser um jogador, né, jogador que era um ativo do clube aí, um jogador que estava se destacando e muito na base, né, um jogador promissor que era, né, o Arthur Salles, e que tinha tudo aí ainda para ajudar, né, no profissional do Vasco, porque era um jogador que vinha sendo até que vinha sendo utilizado, né? Foi utilizado muito ainda pelo técnico Marcelo Cabo, né? Que saiu aí, mas que chegou sim a utilizar o jogador. Mas enfim, era um jogador que poderia ainda ajudar muito, dar muitos bons frutos aí, e que infelizmente essa diretoria aí, né? Mais uma vez cometeu aí, né? Mais um grande equívoco vendendo o jogador, né? Muito cedo, né? E ainda por um valor aí, né, bem pequeno, mostrando aí, né, mais uma irresponsabilidade, né, jogador que foi vendido aí para o Grupo City, né, esse mesmo grupo que vendeu aí, que comprou, né, perdão, o Thales Magno, que também na minha opinião foi vendido aí por um valor, né, absurdo, aí, um valor muito pequeno, né, mas falando do jogador Arthur Salles, né, então era um jogador aí, né, que tínhamos uma expectativa ainda muito grande, jogador que tinha muito ainda o que crescer e ajudar o Vasco, né? O Vasco que tem um elenco aí muito reduzido, né? Até mesmo jogadores da base, poucos no momento vêm se destacando aí, então era um jogador sim que na minha opinião não era para ter saído, né? E principalmente pelo valor que foi vendido aí, que foi passado, né? O jogador que a princípio tinham passado que o jogador teria sido vendido aí por 3 milhões de euros, o que não foi verdade, né? Tanto que a CBF enviou um ofício aí mostrando aí realmente, esclarecendo, né, para nós torcedores aí realmente o valor real da venda do jogador, que foi passado, que foi de 2 milhões de euros, né, de 2 milhões de euros é equivalente a mais ou menos 12 milhões de reais, né, um pouco mais que isso. Então, mais aí, né, mostrando também, né, a falta de transparência dessa diretoria aí, né, que não age aí com a verdade, o jogador que foi vendido aí, tanto que o jogador nem sequer estava sendo relacionado aí, né, porque o jogador estava realmente sendo negociado e de uma forma aí, né, não transparente com nós torcedores, e que também devido aí, né, o valor, né, nem nisso essa diretoria aí agiu com transparência. Então, né, gostaria de deixar aqui a minha crítica aí nessa diretoria mais uma vez, né, onde cometeu mais esse equívoco aí, que eles venham a ter mais transparência, né, e verdade aí, principalmente com nós torcedores aí, relacionada a tudo que a não só a venda de jogadores, mas a tudo que acontece aí no clube, né, porque nós torcedores temos o direito de saber de tudo que acontece no clube, porque nós somos o maior patrimônio aí do clube. Então gostaria de deixar aqui mais aí esse recado aí nessa diretoria aí inapta, né, incompetente do Vasco, aí mostrando mais uma vez aí a sua incapacidade, né, diante aí, né, dos fatos que temos visto aí, como foi na venda do jogador Arthur Salles, que infelizmente, né, foi vendido aí, e que na minha opinião vai fazer muita falta, né, porque o Vasco precisa de reforços, né, então
Então, poucos jogadores que temos de qualidade, né, não são aí, não podem sair, né, e essa diretoria incoerente, né, além de vender aí muito cedo os jogadores da base, ainda vende mal, ainda vende por um valor aí muito, né, um valor pequeno, né, que praticamente não resolve os problemas do Vasco aí, muito pouco, né, praticamente, né, não resolve aí os problemas do Vasco, porque muitos são os problemas financeiros do clube. Então, essa minha opinião aí ligada à venda do jogador Arthur Salles, né, e não parando por aí, né, já foi passado também, não fiquem, né, espantosos aí caso outros jogadores da base aí venham ser vendidos, né, pois foi passado também que o jogador aí, o volante Bruno Gomes, também pode estar de saída aí, né, para o clube da Rússia, esse mesmo clube que há tempo atrás esteve aí, né, esteve também sondando o jogador, né, então foi passado que a bola da vez pode estar sendo o jogador Bruno Gomes aí, né, pode estar indo para esse time da Rússia aí, que não foi revelado o nome, né, mas que enfim, é mais um jogador aí que pode estar de saída aí, um jogador mais um ativo, que também, na minha opinião, né, é um jogador aí que, mesmo embora não seja um excepcional jogador, mas que ainda é um jogador útil para o Vasco, né, é um ativo, um jogador que já teve melhores momentos, mas que, na minha opinião, pelo elenco que o Vasco tem, né, tanto que é um jogador que vem sendo utilizado aí até mesmo pelo técnico Lisca, né, no time principal, mas que foi passado aí que pode sim, né, ser o próximo jogador aí, né, ele que também é oriundo da base, pode estar de saída para esse time da Rússia aí, né, o jogador, o volante Bruno Gomes, né, mas tomara aí, né, que essa diretoria pelo menos venha agora ter, né, se for o caso aí, vender por um preço mais justo, né, por um valor aí que seja mais vantajoso e não a preço de banana como tem vendido aí, né, foi o caso desse jogador aí, Arthur Salles, e que eles possam, né, agir aí com transparência com nós torcedores. Então é o que nós esperamos aí dessa diretoria que infelizmente nada tem a oferecer ao clube, né, e só vem cometendo aí equívocos, né, equívocos aí nas decisões tomadas. Bem, e agora falando de reforços, né, o Vasco que anunciou o jogador aí, né, o jogador equatoriano que pode estar chegando já, né, ainda pode estar chegando hoje aí para ser anunciado oficialmente, né, o jogador aí, o atacante, né, John Sanches, né, esse jogador aí que pode, né, que foi apresentado, vai ser oficializado. Então é um jogador aí que, né, esse novo reforço, o Vasco que busca aí, né, também outros jogadores, né, como um zagueiro. Foi passado que o Vasco que o jogador, né, o jogador Sidney, esse jogador que começou no Atlético Paranaense há muitos anos, esse jogador joga na Europa, né, teve passagem aí por grandes clubes da Europa, como Benfica, La Coruña da Espanha, né, e outros clubes, e atualmente o jogador estava no Real Betis da Espanha, mas que o jogador terminou seu contrato lá, então foi passado que o Vasco mostrou interesse nesse jogador, né? O jogador está livre no mercado, é um zagueiro, né? Foi passado que esse jogador viria aí para ser titular absoluto, é claro, e para jogar aí, está formando dupla de zaga com o Castan. Então, o Vasco, esse zagueiro aí foi especulado e pode ser que o Vasco esteja aí também fechando ainda essa semana aí com esse jogador, esse zagueiro aí, Sidney, né, de 32 anos, é um zagueiro já experiente, né, foi passado, é um zagueiro que tem experiência aí, né, principalmente no futebol europeu, e foi passado que é um bom zagueiro, né, um zagueiro alto, de estatura alta, que pode ajudar muito, principalmente aí no fundamento de bolas aéreas, no Vasco, que toma muitos gols ainda de bolas aéreas, e é um jogador também tecnicamente, né, bom, né, um jogador aí que pode sim resolver o problema ali da zaga do Vasco. Então foi passado que esse jogador pode estar chegando também, né, pode ser o mais novo reforço do Vasco, mas que ainda não é oficial. O Vasco que também especulou, né, o zagueiro aí, Valber, esse zagueiro que
que está atualmente no Cuiabá, né? Mas é um zagueiro que não vem sendo utilizado lá pelo técnico Jorginho, né? O zagueiro lá é reserva lá, né? Do time do Cuiabá. Esse zagueiro pertence ao Palmeiras também, que foi especulado também até alguns dias atrás, né? Mas que, enfim, o Vasco ainda estuda as possibilidades, mas que surgiu também esse zagueiro aí, que ganhou mais força, né? Esse zagueiro Sidney, né? Do Real Betis. Então vamos aguardar aí para ver, né, o que de fato, né, qual será aí o mais novo reforço do Vasco, mas que com certeza o Vasco busca aí sim estar fechando com o zagueiro e também, né, com o volante, né, foi passado que o Vasco também o volante Maicon, né, do Grêmio, esse volante que está há muito tempo lá no Grêmio, né, um volante também experiente, já teve muitas boas fases por lá, principalmente com o técnico Renato Gaúcho, né, quando era técnico do Grêmio. Enfim, é um jogador experiente também que foi passado e que está aí, né? Parece que saiu lá, que rompeu, terminou o contrato com o Grêmio, é um jogador que também está livre aí e que o Vasco parece que despertou interesse nesse jogador, né, nesse volante aí, Maicon. Então, né, mais uma especulação aí que pode sim, né, o Vasco que também busca um outro jogador também para essa posição de meio de campo, né, até mesmo lateral esquerdo também. Então são nomes aí que vêm sendo especulados e quem sabe aí o Vasco pode estar realmente fechando aí com esses jogadores. Então vamos aguardar, né, para ver o que de fato aí será decidido, né, porque pode ser que alguns outros nomes podem estar chegando aí, né, já ainda essa semana, que serão aí muito importantes para reforçar mais ainda o elenco para a sequência do campeonato. E agora, para finalizar, vamos falar, é claro, da preparação, né, do Vasco. O Vasco que já enfrenta amanhã, né, o Brasil de Pelotas aí, né, o Brasil de Pelotas, né, amanhã em São Januário. Então o Vasco que teve mais um tempo aí importante, né, após a vitória aí contra a Ponte Preta, a boa vitória. Então, né, o técnico Lisca que vai ter aí, poderá ter retornos importantes de jogadores aí que estavam lesionados, né, suspensos também, como é o caso do Bruno Gomes, né, o Rômulo, que estava suspenso, e o Morato também, né, que estava lesionado, parece. Então são esses três jogadores podem estar aí à disposição do técnico Lisca, né, para essa partida, onde o Vasco, né, precisa vencer, né, adquirir essa sequência, mas que tudo indica que o técnico Lisca pode estar aí, né, pode manter a mesma equipe que venceu a Ponte Preta aí, o que acho mais coerente, né, o mais correto, porque foi aí até para dar mais entrosamento também, né, os jogadores. Então acho o mais correto aí, é o que parece que o técnico Lisca se agradou muito aí da atuação, né, do time, né, que realmente mostrou aí melhora nessa partida, onde o Vasco venceu a Ponte Preta. Então provavelmente tudo indica que o técnico Lisca poderá manter aí a mesma escalação, né? Ou quem sabe, de acordo com a necessidade, é claro, até mesmo durante a partida, está aí substituindo por outros jogadores, esses jogadores que estarão retornando. Então vamos ver aí né, o Vasco que poderá hoje, estará fazendo o seu último treino aí, então, para essa partida de amanhã, importantíssima aí contra a equipe do Brasil de Pelotas, né? E ontem tivemos duas partidas, na vitória do Curitiba aí, né, o Curitiba que venceu a sua partida por 2-1, e também o CRB, né, CRB que venceu o CSA ontem. Não foram bons resultados aí para o Vasco, né, apesar que são equipes que já estavam aí, né, no G4, né? Então o Vasco precisa aí principalmente do tropeço agora do Avaí, né? Do Avaí, que é ali o Operário, perdão, que é o 8º colocado, e também do próprio Avaí, que o Avaí é o 8º colocado, perdão, e o Operário é o 9º. Então o Vasco, por ser o 10º colocado, precisa principalmente agora do tropeço dessas equipes aí, né? Então é muito importante o Vasco amanhã venha vencer, né? Vencer para estar aí de fato fazendo o seu dever de casa primeiramente, para aí quem sabe essas equipes que estão ali acima do Vasco tropeçarem, que será aí melhor ainda para o Vasco, né? Para o Vasco estar se aproximando de fato ali do G4.
Então essas foram aí, né, as notícias aí. Então deixa nos comentários o que vocês acham, né, o que vocês acharam aí. É claro, ainda da venda do jogador Arthur Salles, né, que eu demorei a falar, mas que tive que falar, então deixei a minha opinião aqui. O que foi aí, na minha opinião, foi uma venda muito equivocada aí, não foi um bom negócio para o Vasco, pela forma que foi. Mas enfim, deixa nos comentários o que vocês acharam também. Fale aí também, né, dos possíveis reforços que podem estar chegando aí, né, no Vasco. O Vasco que busca ainda outros jogadores aí, outros reforços. Fale também da preparação aí do Vasco para essa partida de amanhã, né, contra o Brasil de Pelotas. Então é isso, salve, salve, aqui é Vasco, tamo juntos, valeu.